Caros irmãos e irmãs, caros e muito respeitados jovens, como sabeis, a divisa deste festival é Vamos para a casa do Senhor, do Salmo 122. Este Salmo 122 diz-nos: Vamos para a casa do Senhor. E eis que os nossos pés já estão às portas. Isto acontece frequentemente. Os pés, o corpo já lá estarem, mas o coração deve entrar. Muitas vezes ele para, ele não avança, ele mantém-se imóvel antes de entrar. É por isso que nós estamos aqui, neste festival, para que a nossa vida possa verdadeiramente entrar no templo do Senhor, para que nós possamos compreender a vida tal como Cristo nos diz a viver. Ele chama-nos. Então, levantemos, comecemos a caminhar, demos testemunho, escutamos a palavra, ouçamos com os ouvidos da nossa alma. Ele está à nossa espera. Os pés já lá estão. Muitas vezes, os nossos pés chegam domingo no templo, mas a nossa alma está algures. Com frequência, nós temos necessidade de ser empurrados pelo Espírito. O testemunho, muitas vezes, de alguém para que a porta possa ser aberta e para que a alma possa entrar. Este texto sagrado desta tarde diz-nos: ora, há uma mulher que se levanta e que fala no meio da multidão. Na civilização em que vivemos, a multidão, com frequência, faz com que sejamos parecidos como todos os outros, faz com que nós nos comportemos como os outros, que sigamos a mesma lei, que sigamos a mesma direção. E muitas vezes sigamos as mesmas ideologias, as ideologias da época. A multidão, ela pode abafar-nos, ela pode transformar-se numa ideologia de diversas motivações. Mas a multidão também nos pode transformar em pessoas diferentes. Esta mulher que estava no meio da multidão era única, era diferente. O texto diz-nos: ela levantou a sua voz no meio da multidão. O Evangelho está cheio de mulheres corajosas. Enquanto os homens hesitam e calculam, estas mulheres, por seu lado, são corajosas, dizem a verdade, dizem aquilo que viram. Todos se calavam, mas esta mulher ousava ser diferente, ousava ser forte, ousava admitir a verdade e proclamar a mãe de Jesus como bem-aventurada. Traduzido para uma língua cotidiana, nós muitas vezes encontramos pessoas que dizem: bem-aventurada a sua mãe, feliz esta mãe que deu à luz. Ele é de tal forma bom, aquele homem, que a mãe deve sentir-se muito orgulhosa e abençoada. Esta mulher do Evangelho é uma mulher diferente. Ela opôs-se àqueles que são todos iguais. Jesus fez muitas vezes isso, fazer o contrário, ser o contrário. A espiritualidade, a profundidade do espírito, eu diria mesmo a profundidade da mística, é isso mesmo.
seguir o caminho contrário. A vida é um jogo entre o grande e o pequeno, entre o grandioso e o fraco. Daquilo que é graça. Também assim é aqui em Medjugorje. Aqui, de um povo pobre, de um local pobre, marginalizado e esmagado, o povo croata que então era marginalizado, neste local marginalizado, a graça brotou nestas colinas, nestes caminhos que vós vedes, foram traçados pelos pés descalços de homens, de mulheres, muitas vezes pesados, muitas vezes atormentados pelo peso da vida. Esta pedra foi trabalhada pelos pés, pelos tempos. É muitas vezes o caso da vida. Eu penso que para a maior parte daqueles que estão entre nós, vivemos esta realidade onde o homem não vê nada, muitas vezes existem pérolas. Muitas vezes, onde menos esperamos, está um tesouro. Muitas vezes, no silêncio, na solidão, acabamos por encontrar o nosso Senhor. Num mundo que se opõe firmemente a Cristo, Ele mostra-nos o caminho contrário. Um dos maiores comediantes da nossa época, o grande nome de Hollywood, Anthony Hopkins, exprime isto de forma admirável relativamente ao seu caminho em direção à fé. Ele disse: a minha filosofia é a seguinte: o que as pessoas dizem de mim não me importa. Eu sou quem sou e faço aquilo que faço. Não espero nada e aceito tudo. E isso simplifica a vida. Nós vivemos num mundo no qual os funerais são mais importantes que o defunto, onde o casamento é mais importante do que o amor, onde todo tipo de instituições é mais forte que o amor, onde a aparência é mais importante que a alma. Nós vivemos na cultura da embalagem que despreza o conteúdo. Este mundo mostra-nos, no entanto, aqueles que são falhados, os excluídos, podem ter sucesso. Mesmo aqueles que não têm importância para o mundo, podem tornar-se grandes para o mundo. Eles podem ser a diferença, podem ser o caminho. Aqueles que não interessam podem muitas vezes ser a alternativa. No mundo do cinema que vós conheceis bem, o cineasta Steven Spielberg foi recusado 3 vezes pelas escolas do cinema e mais tarde veio a demonstrar que era o melhor do cinema e a ser eleito como o melhor do cinema. Nos dossiês da escola de Albert Einstein, ele era classificado como mentalmente lento. E foi ele, no entanto, que ele compreendeu o incompreensível. Ele compreendeu que numa parte do incompreensível estava o Senhor. No mundo da alta cultura, Vicente Van Gogh, enquanto esteve vivo, só vendeu 1/4. Ele morreu sem dinheiro, pobre. No entanto, mais tarde, os quadros por ele pintados tornaram-se nos quadros mais valiosos do mundo. A empresa Apple despediu Steve Jobs, que depois desta experiência vivida declarou: não vi quando aconteceu, mas ter sido despedido da Apple foi a melhor das coisas que me poderia ter acontecido. Muitas vezes é na queda que nós compreendemos a altura. Muitas vezes, caros amigos, não somente aquilo que é rejeitado, que é recusado e que é desprezado torna-se o mais fértil. O mundo muitas vezes rejeita pessoas e nós perguntamos a nós próprios:
Dobro je razumjeti život u svijetu blaženoga. Que mundo é este? É muito bom compreender a vida dos bem-aventurados como este pequeno texto do Evangelho. Gostaria de refletir convosco sobre as duas partes da vida, as duas partes do Evangelho, as duas partes dos mandamentos. Tudo tem duas partes. Eu penso que em tudo aquilo que fazemos há duas partes. A primeira parte do Evangelho de hoje diz-nos: felizes as entranhas que te transportaram, que o seio seja bendito, esta mãe bendita. Ela ensina-nos que o amor não tem rival, que nada é impossível. Ela ensina-nos também que o perdão é bom para a alma. Ela ensina-nos que falar pouco, ficar muito em silêncio, ajuda-nos a compreender tudo. Ela ensina-nos que Deus fala aos humildes, a quem atribui o cumprimento de grandes coisas. Ela ensina-nos que a força do homem está nele, não fora dele. Ela ensina-nos ainda que é necessário procurar no interior, não procurar no exterior. Quando a força interior deixa de ser força, aí nós afundamos-nos, caímos. Caros jovens amigos, a força do eterno vem do interior. É a dimensão divina. Nós sabemos disso. No mundo material, nós sabemos por experiência que isso acontece. Os barcos não afundam por causa da água que está à sua volta, mas afundam-se por causa da água que entra neles. Não deixemos, portanto, que as más coisas que nos envolvem possam engolir-nos, como o pecado e o caos do mundo. Não deixemos entrar estas coisas em nós e não deixemos que elas nos arrastem para o fundo. A segunda parte do Evangelho de hoje diz-nos: felizes ainda aqueles que escutam a palavra. Aqueles que escutam, aqueles que ouvem. Vivemos num mundo que não ouve, que não escuta, que fala demasiado. Vivemos num mundo que não sabe estar em silêncio. Estamos num mundo que grita, que murmura. Jesus disse: feliz aquele que escuta a palavra. A palavra tem força. Aqueles que estão preparados para mudar a vida, esses têm o ouvido preparado, o ouvido da alma preparado para dar esses passos. Este mundo suja o nosso coração. Jesus disse: felizes os corações puros. O mundo encontra-se num conflito permanente. Os assassínios, as guerras. Cristo diz-nos: felizes os artesãos da paz, os fazedores de paz. O mundo propõe punições para proteger os pequenos e os grandes. Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos. Tudo ao contrário, tudo ao invés daquilo que o mundo nos diz. E é também essa a nossa missão. Caros amigos, quando o caminho de Deus não é escutado, não é vivido, as trevas vão invadir-nos. Se nós descobrirmos Cristo, vamos encontrar o amor, que é a nossa arma, que é a nossa força. Muitos combatem, mas o amor é a assinatura de Cristo, é Deus, é o caminho que Nossa Senhora nos propõe. Depois
os terríveis incêndios que destruíram a Califórnia no início do ano, o grande Anthony Hopkins, a casa e o seu conteúdo ardeu. É importante que nós temos de importante isso ele é o amor. É o amor que nós damos aos outros. Caros irmãos e irmãs, os cristãos acreditam que Jesus os libertou para que possam discernir aquilo que verdadeiramente é importante. Ser generoso, melhor do que egoísta, ser bondoso em vez de cruel, sincero em vez de ser enganador. Utiliza a tua liberdade para escolher o caminho de Cristo. E Cristo ensina-nos até que ponto é importante esta segunda parte que nós esquecemos com frequência. Nós, padres e o povo de Deus, com frequência citamos a Jesus Cristo quando ele diz ama o teu próximo, mas muitas vezes nós esquecemos a segunda parte. Quando ele faz o apelo e nos diz ama aos outros como a ti mesmo, como a ti mesmo. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou-nos esta segunda parte. Ele diz: perdoai-nos os nossos pecados como nós perdoamos. Ouviram dizer aquilo e eu digo-vos, disse Jesus. É por isso que eu convido-vos esta noite a que prestem atenção à segunda parte desta oração, à segunda parte deste apelo, porque ela é importante. É muito importante abrir os nossos ouvidos, escutar, ouvir e, como conclusão, coloco-vos uma questão. Como é que estamos aqui em Medjugorje? O que escutamos nós aqui em Medjugorje? Que escutamos nós, caros filhos, é a principal expressão e a principal referência que Nossa Senhora usa aqui em Medjugorje. Na realidade, nós somos crianças. Não nos esqueçamos de ser crianças. Se nós não nos tornarmos como crianças, não entraremos no paraíso. Sem isso, nós não poderemos entrar no paraíso. Jesus Cristo disse: se vós não vos converterdes e não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. Caros filhos, é o início do céu. A segunda realidade que escutamos aqui em Medjugorje é a paz. Que a paz reine entre Deus e os homens. Nós, cristãos, não nos podemos contentar em sonhar, em desejar a paz. Nós devemos ser fazedores de paz. Nós devemos levantar a voz pelas crianças de Gaza, pelas crianças da Ucrânia e contra todas as ideologias e a todos os movimentos de todas as ações nefastas. Cristãos, vós sois chamados a levantar a voz, não fiqueis calados. O mundo quer lançar-nos no caos, mas nós não podemos aceitar. Se nós nos calarmos, independentemente da raça, da parte, da religião, se os cristãos se calarem, não haverá mais ninguém para falar. É por isso que eu vos peço, caros jovens, se nós compreendemos esta segunda parte do apelo de Jesus Cristo, não tenhais medo. Tornai-vos num ouvido atento, recebei o Cristo como a vocação para uma vida. Escutai a Cristo para não ficardes nas trevas, na escuridão. Estai atentos para que também nós possamos ser fazedores de paz. Calar-se corresponde a um pecado sempre que
o pecado se quer impor. Escutemos Nossa Senhora e Jesus para saber que direção tomar, mas com doçura, com bondade, porque desta forma poderemos compreender todos os destinos trágicos da humanidade. Não tenhais medo, peço-vos, não tenhais medo de ser diferentes, de estar na oposição, de ser únicos. Jesus conta convosco. Bem-aventurados os estados de espírito que se movem em função da escuta da palavra. Não voltem para vossas casas sem mudar. E, finalmente, peço-vos, não sejamos cristãos formatados, porque há demasiados.